Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Hoje nós vamos nos despedir da figura de João Batista. Já conversamos um pouquinho sobre o nascimento dele, sobre o início do seu apostolado, do seu trabalho. Conversamos na semana passada sobre o batismo de Jesus, mas ainda faltam algumas coisinhas para a gente falar sobre ele. João, desde os 16 anos, começou a, de vez em quando, ir para o deserto. Ir para o deserto era uma postura comum para aqueles que, naquela época, sentiam a necessidade de estarem de verdade a sós para poderem conversar com Deus, meditar os caminhos da própria vida. E João fez essa opção muito cedo. Se vestiu como o profeta Elias, com uma roupa simples de pele de carneiro, se alimentando de coisas muito simples. Dizem alguns que o alimento principal dele era mel e gafanhotos. São os relatos que trazem pra gente. E ele se sentia nesse período como, e ele já tinha lido isso uma vez no Antigo Testamento, que aliás a gente chama de Antigo Testamento, né? Na época era outro nome que dava, eram os livros sagrados da religião judaica. Mas ele se sentia como a voz que clama do deserto a preparar os caminhos do Senhor. Isso de a voz que clama do deserto é a voz que soa, que chama, que grita do deserto para preparar esses caminhos do Messias. No Antigo Testamento diziam que Elias, olha a curiosidade, né? Ele se veste como Elias, mas no Antigo Testamento dizia que Elias retornaria para fazer esse trabalho. E um dia um grupo de sacerdotes de Jerusalém chegam até João para investigar, para tentar descobrir um pouquinho de quem ele era, porque alguns estavam dizendo que ele até era o Messias, porque já tinha quase 500 anos que não existia profeta nenhum em Israel. Nenhuma pessoa tinha tido nem a coragem nem a capacidade de falar sobre os erros, de chamar a atenção das pessoas para aquilo que era importante que acontecesse. E quando eles questionam João se ele era o Messias, porque era o que eles queriam saber, ele responde da seguinte forma: eu batizo com água. E isso é interessante a gente pensar, porque o batismo com água simbolizava a pessoa entrar no rio e deixar que o rio lavasse todo o seu passado, todos os problemas. Mas não era um passe de mágica do tipo mergulhei aqui, batizei, agora estou santo, perfeito. Não, não era isso. O batismo era como se fosse o coroamento, a parte final de um processo de reforma íntima, de um processo de repensar tudo aquilo que vinha sendo feito. Então, aqueles que aceitavam esse caminho proposto por João, e que caminho que é esse? O caminho de se pensar, né, tudo aquilo que vinha acontecendo, esses que aceitavam essa vida, essa nova vida, passavam pelo batismo. E João continua ainda: eu batizo com água, mas no meio de vós está desconhecido de vós aquele que virá após mim. Ele estava querendo dizer que o Messias já estava encarnado. Ele sabia que o Messias já se encontrava entre eles. Aquelas pessoas não tinham conhecimento disso ainda. E João termina dizendo o seguinte: eu nem sou digno de desatar as correias do seu calçado. João sabia que Jesus era tão superior, mas tão superior, que ele não era nem digno de ser visto como um simples escravo que desamarraria as sandálias do seu Senhor. Era assim que ele se sentia. No dia seguinte a essa visita dos sacerdotes, Jesus aparece no Jordão e acontece a cena do batismo que nós narramos. Mas pouco tempo depois João foi preso. Foi preso porque ele começou a mexer com gente muito grande. Inclusive a chamar a atenção do tetrarca da Judéia, que era quase que o rei, porque aquela região tinha sido dividida entre 4 irmãos, por isso tetrarca. Chamar a atenção dele para o fato de que a conduta dele estava completamente errada. Principalmente porque ele abandonou e expulsou a sua esposa, que era filha de um rei de uma outra região, para poder roubar a esposa do seu irmão. E João começou a falar desse absurdo que era a vida na corte, porque era como se fosse uma conduta, era uma conduta completamente errada. E João foi preso por causa disso. Se fosse outro, teria sido morto. Só que como o tetrarca era um pouquinho medroso, supersticioso,
vai que não desce muito bem a história, ele não teve coragem de mandar matá-lo. E João pediu a 2 discípulos que fossem até Jesus, porque ele queria saber notícia, ele queria saber o que já estava acontecendo, porque ele sabia que o Messias viria, mas ele não sabia como é que o Messias iria agir, e ele queria ter notícias disso. Esses 2 discípulos se apresentam, mas não se identificam logo de cara. Mas perguntam para Jesus: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar por outro? Tipo assim, você que é o Messias ou o Messias ainda vai chegar? Ele queria saber isso. E Jesus, nesse momento, muito feliz, diz que responde para eles, né, da seguinte forma: ide e contai a João o que ouvis e vedes. Jesus sabia que eles estavam vindo por parte de João. Os cegos veem, os coxos, os paralíticos andam, os leprosos tornam-se limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciada a boa nova. A boa nova era a boa notícia. A boa notícia de que existia um reino onde o sofrimento não existe, onde a dor deixa de existir e que eles deveriam ter esperança e fé, porque um dia eles encontrariam esse reino. E Jesus completa: feliz de quem não se escandalizar de mim. E isso tem a ver com a ideia de feliz aquele que não achar isso absurdo, que se negar a aceitar tudo isso. Porque aqueles que aceitassem a mensagem do Cristo desde aquela época seriam muito felizes, porque evitariam muitos sofrimentos. E nesse momento, com um carinho imenso por João, que era o seu primo, em 2º grau, mas era o seu primo, Jesus vira para esses discípulos e fala assim: que saístes a ver ao deserto? Um caniço, uma vara agitada pelo vento? Pois que saístes a ver? Um homem em roupas delicadas? Ora, os que trajam roupas delicadas residem nos palácios dos reis. Jesus estava querendo mostrar para eles que de um Messias eles deveriam esperar muito mais. Por que, pois, saístes? Para verdes um profeta? Sim, declaro-vos, eu e mais que um profeta. Porque este é de quem está escrito: eis que envio a preceder-te o meu arauto, a fim de preparar o caminho diante de ti. E aí Jesus começa a falar de João. Ele começa a explicar para eles sobre João. E fala assim: em verdade vos digo que entre os filhos de mulher não surgiu quem fosse maior do que João Batista. Entretanto, o menor do reino dos céus é maior que ele. Por que Jesus fala isso? Porque João tinha ainda um probleminha do seu passado enquanto espírito para resgatar. Quando ele foi Elias, ele mandou matar vários sacerdotes de um de um Deus que não era o Deus de Israel, de um Deus pagão, como eles dizem por aí. E ele precisava ainda resgatar esse erro cometido por ele, porque tudo aquilo que a gente faz, a gente responde. E Jesus continua: desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus sofre violência e os homens violentos o tomam de assalto, porque todos os profetas e a lei até João vaticinaram, profetizaram. Ele, porém, se o quiseres aceitar, é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus deixa bem claro que João era aquele realmente que viria do deserto, clamando do deserto, preparar os caminhos de Jesus. E João, pouco tempo depois, vai ser decapitado. E nesse processo de morte, ele resgata o erro que ele havia cometido com os outros sacerdotes quando ele ainda estava na roupagem da reencarnação de Elias. Nós seguimos um pouquinho lá para frente para encerrar com a figura de João, mas nós vamos retornar agora, a partir da semana que vem, para pegar o início do caminho de Jesus. E aí a gente começa com as histórias de Jesus. Um beijo grande para vocês, uma boa semana, fiquem com Deus e cuidem-se.